Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor, e eu vou colocar, parece um slogan, né? A defesa do médico é a defesa da saúde. Sim, nós começamos com a medicina, e a medicina, ela criou ramos, e esse ramo é o que vocês assistem todas as segundas-feiras com a entrevista inédita, cada um de nós com a sua profissão dentro da área da saúde. E aqui comigo, o Dr. Fernando Berti, médico psiquiatra, diretor-geral do Simers, que nós vamos falar nesse tema envolvendo várias situações. Dr. Fernando, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. O Doctor é você, e quem está nos assistindo sempre está recebendo informações de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Muito obrigado, agradeço muito o espaço e vejo que é fundamental nós participarmos de todos os espaços em veículos de comunicação para falarmos um pouco, né, sobre o que nós temos feito na defesa da categoria médica, enquanto Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, que é o maior sindicato médico da América Latina, mas também como isso impacta numa melhor e mais qualificada assistência em saúde para a nossa população em todas as regiões do nosso estado. Isso é muito importante, até mesmo porque questão médica, né, como já falou, sendo defendido e como se processa toda essa situação, não só aqui no Brasil como fora? Bem, nós temos uma atuação no Simers que é uma atuação muito ampla, né? Não só pela natureza, pela prerrogativa da nossa entidade, mas também pela dimensão. Como eu disse, nós temos 16 mil médicos associados, o que nos confere aí essa posição de maior sindicato médico da América Latina. Nós temos cerca de 40 mil médicos atuando neste momento no estado do Rio Grande do Sul com seu registro ativo. E ser associado ao sindicato não é algo coercitivo, obrigatório, é algo facultativo. Não é como ser associado ao CRM, enfim, que é obrigatório para o seu exercício profissional. Então, isso é um motivo de grande orgulho, mas também de grande responsabilidade para nós. Nós temos uma atuação muito forte nesse espectro político, através da nossa assessoria política, através da defesa jurídica do nosso médico associado, em relação a demandas individuais e coletivas, mas também fomos nos tornando, nos últimos anos, uma grande empresa prestadora de serviços à categoria médica. Então, o nosso objetivo, um dos nossos eixos estratégicos, é que o Simers seja um grande centralizador das demandas da categoria médica. O médico que precisa realizar seu imposto de renda, o livro caixa do seu consultório, confeccionar o seu certificado digital, cuidar das questões trabalhistas da sua funcionária em casa, tudo isso pode ser feito pelo Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Nós sabemos que a nossa categoria, assim como todas as categorias da área de saúde, boa parte das profissões hoje, tem o tempo como seu ativo mais precioso, né? Então, o nosso objetivo é centralizarmos com know-how, com expertise, essa prestação de serviços à categoria, mas sem esquecer do nosso core business, da nossa vocação, que é a defesa política da categoria médica e, por consequência, da saúde. O slogan da nossa gestão, desse grupo que ingressou no sindicato em 2019, já estamos aí concluindo a segunda gestão desse movimento político, é defender o médico, é defender a saúde. Grande parte das vezes, quando nós estamos defendendo as justas demandas da categoria médica, nós estamos, por consequência, defendendo uma melhor assistência em saúde. Agora, nas últimas semanas, nós temos um dos exemplos mais simbólicos disso, que foi um resultado muito positivo do nosso piloto em relação a um projeto de vanguarda desenvolvido pela nossa assessoria política, que é o Simers Mais Saúde. E que era um projeto impensável até alguns anos atrás, porque se tinha a ideia de que um sindicato e um sindicato médico deveria apenas fazer aquela política sindical tradicional. Bradar, gritar, defender o médico, e isso sim é necessário, muitas vezes subirmos o tom, fazermos essa defesa incisiva. Mas o Simers Mais Saúde é um projeto que nós criamos com o objetivo de captarmos os recursos das emendas parlamentares federais e direcionar para as diferentes regiões, para os polos regionais em saúde do Rio Grande do Sul, de acordo com o que a categoria médica entende que é necessário. Nós percebemos que, ao longo de todo esse processo de direcionamento das emendas parlamentares, a categoria médica praticamente não participava desse processo, não influía nesse processo. E nós estamos falando aí de cerca de 19 milhões de reais por ano para cada deputado federal do Rio Grande do Sul e 35 milhões de reais por ano para cada senador, que podem ser direcionados para o setor de saúde. Muitas vezes os parlamentares, ao nos encontrarem, diziam: olha,
eu destino apenas com o que os gestores apontam que é o necessário. Em muitas cidades nós temos gestores que estão alinhados com aquilo que a categoria entende que é necessário, até mesmo médicos que estão sendo gestores, mas essa não é uma realidade de todos os locais. E nós realizamos o nosso projeto piloto, nossa edição piloto desse projeto Cimers Mais Saúde no município de Venâncio Aires, em que avaliamos ali as demandas mais prevalentes da categoria médica, reunimos os deputados federais e estaduais que tiveram uma forte votação, que tem ali a sua base eleitoral, ou uma forte votação no município, na região, e conseguimos contemplar o município com R$650 mil que vão ser destinados para a compra de uma torre de vídeo, que vai beneficiar mais de 10 especialidades, especialmente aquelas que têm uma vocação mais cirúrgica e, por consequência, assistência em saúde, né, da população de Venâncio Aires e da população da região. E isso é muito simbólico dessa mudança de modelo de representatividade que nós estamos imprimindo no Cimers. Porque até 10, 15 anos atrás, o Cimers já era o maior sindicato médico da América Latina, mas fazia apenas a política sindical tradicional. E nós temos tido uma preocupação muito grande com o resultado concreto das nossas ações. Não basta nós sermos convidados, protagonistas nos grandes debates, mas não transformarmos isso num resultado concreto de avanço para a categoria médica e para o nosso setor de saúde. Então, nós entendemos que essa política sindical tradicional, ela não é mais capaz de dar todas as respostas que a profissão médica e que o setor de saúde precisam, né? Nós precisamos de uma articulação mais ampla com outras instituições, com outras entidades, para nós criarmos soluções estruturais que vão beneficiar a assistência em saúde e, por consequência, a categoria médica. Muitas vezes nós temos aí situações como em Canoas, como em Rio Grande, como em Bagé, de atraso salarial quase que crônico dos médicos, e bem, o sindicato, através do seu departamento jurídico, ele até pode reverter, né, um atraso de pagamento de 3 ou 4 meses, mas se nós não tivermos uma sustentabilidade daquela instituição hospitalar ou da saúde de toda a região, esse problema vai voltar a se repetir daqui a 6 meses ou 1 ano. E não é esse o nosso interesse. Nós queremos resolver estruturalmente para que a categoria médica tenha tranquilidade para trabalhar e para que a população seja bem atendida, né? Então, isso sintetiza esse novo modelo de representatividade que nós estamos imprimindo. Por curiosidade, qual é o número de médicos que tem em Rio Grande do Sul? Ativos, 40 mil. Se nós formos lá identificar os registros, já é um número bem maior, mas esses registros eles englobam médicos que já faleceram, médicos que se transferiram para outros estados, então ativos, cerca de 40 mil. 40 mil. 14 mil. 16 mil. 16 mil. Nós assumimos agora essa segunda gestão em janeiro de 2022 com 14.700 sócios e já chegamos a 16 mil. Já elevamos esse número em 1.300 sócios em apenas 1 ano e meio, o que também nos parece que é um indicador muito importante de satisfação da categoria médica em relação ao trabalho que é desenvolvido pelo Cimers. E essa distribuição, né, de parte financeira que falaste agora, né, que vai 650 mil, né, para um município, existem municípios que quase não recebem? Na verdade, hoje nós temos uma série de anormalidades estruturais do nosso sistema de saúde. Infelizmente, a realidade, especialmente do sistema filantrópico das Santas Casas e no interior do estado, é uma realidade de um grave descompasso entre os custos hospitalares e a remuneração que o Sistema Único de Saúde faz essas instituições, né? O que nos leva a uma situação quase que calamitosa. Então a gente tem a Santa Casa de Rio Grande com 400 milhões de reais de dívida, Santa Casa de Uruguaiana com 200 milhões de reais de dívida, Santa Casa de Bagé com alguns milhões também em dívida, e essa é uma realidade quase que em todas as instituições filantrópicas, que acabam funcionando hoje muito graças às emendas parlamentares. Na nossa visão, não é o ideal. Nós temos também uma forte atuação nacional em Brasília, o Cimers diretamente, mas também filiado à Federação Médica Brasileira, que é uma entidade sindical nacional, a maior, que engloba aí cerca de 20 sindicatos médicos estaduais. Nós lutamos por uma rediscussão do Sistema Único de Saúde, no sentido das suas bases operacionais e de financiamento, para darmos mais sustentabilidade para esse sistema, mas também temos que atuar com o que nós temos hoje, né, disponível. Claro. E esses recursos estão aí, disponíveis, né? 19 milhões para cada deputado federal, 35 milhões para cada senador. Então nós temos que influir no direcionamento desses recursos, porque entendemos que a categoria médica, ela pode sim apontar caminhos, né, sobre
quais são os caminhos mais necessários e adequados para o direcionamento desses recursos na sua região, na sua cidade. Então, todas as cidades podem receber, né? Porque os deputados federais, os senadores, os deputados estaduais fazem voto em todos os municípios. Claro, sim. Né? Nós sempre vamos ter aqueles parlamentares que se destacam eleitoralmente naquela cidade, Santa Maria, Santiago, Porto Alegre, enfim. E o programa, o projeto ele é muito detalhado nesse aspecto, porque nós convidamos num primeiro momento apenas os parlamentares que têm ali a sua base eleitoral uma forte votação. Obviamente que depois nós estendemos esse convite a contribuir para toda a bancada gaúcha. Sim, claro. Mas é um projeto que nós pretendemos já nesse primeiro momento levar a todas as cidades com mais de 50 mil habitantes, né? Ou seja, os grandes polos regionais em saúde. Mas num futuro não tão distante nós pretendemos levar a mais cidades ainda. Eu vejo que vocês foram bastante ativos nas enchentes, né? Ali de Lajeado e os demais locais que foram afetados muito pela chuva, vocês estavam bem ativos. Muito, né? Especialmente o núcleo de psiquiatria do CIMERS, do qual também sou coordenador, eu sou diretor-geral, mas coordeno como médico psiquiatra o núcleo de psiquiatria, e nós tivemos uma grande demanda em saúde mental, né? Obviamente como um impacto quase que imediato daquelas catástrofes, daquelas tragédias, no sentido de perdas familiares, perdas patrimoniais, né, e todo o evento relacionado ao estresse traumático que se processou com as enchentes, né? E nós conseguimos, em conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, reunir um contingente de psiquiatras que voluntariamente se colocaram à disposição para atuar naquelas cidades. Alguns foram direcionados, outros ficaram num cadastro reserva, porque a Força Nacional do SUS acabou também aportando profissionais. Eu estive pessoalmente visitando a região afetada, conversando com os prefeitos, com o vice-governador, que lá estava por algumas semanas, e nós colocamos toda a estrutura do CIMERS, não só nesse aspecto dos médicos psiquiatras, mas coordenando através do nosso hub de solidariedade também direcionamento de insumos, material de limpeza, alimentos, doações, né? Entre a categoria médica e entre a sociedade. Então, atuamos também de forma bem efetiva nessa questão. Isso aí. Olha, daqui a pouquinho, no segundo bloco, tem mais. Até breve. Voltamos então aqui, doutor Fernando, e eu havia perguntado da situação, né, da parte financeira, esse recurso financeiro que vem de deputados e senadores. E então, ele que faz, ele que manda para tal região. O CIMERS apenas faz a interface, né, entre a categoria médica e esses parlamentares. Então, nós captamos quais são as demandas da categoria médica para aquela cidade, para aquele polo regional em saúde, no sentido do direcionamento desses recursos que estão disponíveis, 19 milhões para cada deputado federal, 35 milhões para cada senador, e reunimos a categoria médica em conjunto com os parlamentares daquela região, que tem ali a sua base eleitoral, uma expressiva votação, e os parlamentares são convidados pelo CIMERS e pela categoria médica a direcionar esses recursos. Mas o direcionamento do recurso é feito diretamente pelos parlamentares para a instituição hospitalar ou para a prefeitura. O CIMERS faz apenas o meio de campo desse processo. Sim, claro. Em relação às escolas médicas? Perfeito. Essa também é uma grande preocupação, né, do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Nós temos essa preocupação da defesa profissional do médico, né, do seu exercício profissional com autonomia, com uma remuneração que seja compatível com o seu tempo de formação, a sua responsabilidade, que ele tenha condições de infraestrutura e de insumos, né, para desenvolver a sua profissão e para atender a população.
temos a preocupação com a assistência em saúde, mas também temos a preocupação com o ensino médico, né? Afinal de contas, se nós não priorizarmos um ensino médico qualificado, ali no futuro nós vamos ter problemas na assistência e para a própria sustentabilidade da profissão com a credibilidade que goza entre a população brasileira, né? Então, nós tivemos, infelizmente, nos últimos anos, uma abertura exponencial de faculdades de medicina e que, ao nosso ver, certamente não atende a pré-requisitos mínimos de qualidade, né? Nós tivemos aí a grande maioria das faculdades abertas no país e até mesmo no Rio Grande do Sul, sem atender a esses pré-requisitos mínimos, né? Tivemos nos últimos anos também uma verdadeira enxurrada de abertura de vagas em escolas médicas, expansão em escolas já existentes ou abertura de novos cursos por via judicial. Então, um simples canetaço de um juiz de outro estado se pretendia abrir vagas no Rio Grande do Sul e em outros estados. Muitas delas, infelizmente, foram abertas. Claro. Cerca de 10 mil vagas nos últimos 10 anos. Isso representa quase o dobro de vagas que foram abertas pelo próprio Ministério da Educação, que tem essa prerrogativa, né? No Rio Grande do Sul, o Simers, em conjunto com o CREMERS, entrou com uma ação judicial e felizmente conseguimos impedir aqui a abertura e expansão de vagas de uma universidade que foi determinada por via judicial por um juiz do Distrito Federal, que não tem qualquer conhecimento ou proximidade com a realidade educacional do país. Claro, então nós estamos atuando em duas frentes, né? Uma delas é pela aprovação da ADC 81, que é uma ação declaratória de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, que objetiva proibir a abertura de vagas por via judicial, vagas do curso de medicina. Ou seja, as vagas têm que ser abertas seguindo a tramitação adequada dentro do Ministério da Educação, não abrir vagas judicialmente. Nós estamos em uma votação de 3-3, ainda faltam alguns ministros votarem, mas temos a expectativa de vitória, inclusive cancelando estes processos judiciais que estão em andamento. Então, não só não abrir daqui para frente por via judicial, mas também cancelar os processos que estão em curso, que foram solicitações judiciais. E de outro lado, nós realizamos, liderados pelo Simers, aqui um evento em Porto Alegre em agosto do ano passado, reunindo entidades médicas nacionais e estaduais, entidades do setor educacional, para discutir o cenário da educação médica no país e chegamos a uma deliberação de que se faz necessária a aplicação de um exame de proficiência para egressos dos cursos de medicina. A exemplo, mas não similar, não igual, não idêntico ao exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós acreditamos que temos que caminhar para a aplicação de um exame de forma seriada, realizado no 2º, 4º e 6º anos do curso de medicina, para avaliarmos toda a trajetória formativa. E um exame em que a punição se dê não só sobre os egressos com desempenho insuficiente, impedindo que exerçam a profissão até serem aprovados, mas também sobre as instituições formadoras. Nós temos que criar esse mecanismo de incentivo em que a instituição tenha sim que atender a pressupostos mínimos de qualidade ou não vai gozar de credibilidade, né, entre famílias, entre alunos, entre candidatos ao vestibular, que tem como objetivo serem médicos. Claro. Né? E como desdobramento desse evento que foi realizado em Porto Alegre, nós devemos realizar um evento no mês de março, na segunda quinzena de março, em Brasília, com a Frente Parlamentar de Medicina, que é um conjunto de deputados federais e senadores médicos, para apresentarmos um projeto de lei que institua o exame de proficiência para os egressos dos cursos de medicina. Então, estamos centrando os nossos esforços nessas duas frentes. Obviamente que continuamos tentando atuar junto ao Ministério da Educação para que exista uma fiscalização adequada dos cursos de medicina, para que nós consigamos qualificar o que já foi aberto em termos de curso de medicina. Mas, infelizmente, é um cenário muito desafiador, né? Então, nós estamos tendo como prioridade na nossa estratégia essa ação declaratória no Supremo Tribunal Federal para impedir vagas que sejam abertas judicialmente de curso de medicina e também caminharmos para a aplicação de um exame. E essa proporção médico-habitantes? 1.000 por 1, por vezes em determinadas áreas não é isso aí? Isso também se ajusta a esse tipo de situação ou não? Nós temos uma realidade no Brasil em que nós temos um número suficiente de médicos para atender as demandas da assistência em saúde, mesmo num sistema universal. Isso tendo como parâmetro, né, o que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde em termos de relação médicos-habitantes. Mas temos uma péssima distribuição desses médicos. Né? Esses médicos estão concentrados em grandes centros urbanos, então nós temos muitos médicos, uma relação médica
médico habitante, que é altíssima em Porto Alegre, e temos alguns vazios assistenciais. Mas nós entendemos, e essa já é uma batalha das entidades médicas há alguns anos, que isso se dá pela falta de uma política estrutural para atrair e fixar o médico ao setor público. Nós não temos para a medicina brasileira e para os profissionais de saúde como um todo uma carreira de Estado, uma carreira pública com mecanismos de progressão, com estabilidade, com segurança jurídica, assim como o Judiciário e o Ministério Público tem. Por que não falta juiz e não falta promotor em cidades com 5 ou 10 mil habitantes? Porque existe uma carreira, né? Porque aquele acadêmico do curso de Direito que já sonha em ser promotor e juiz, ele já sabe, ele já tem essa previsibilidade que ele vai começar por um centro menor, por uma entrância inicial, e que ele vai progredindo ao longo dos anos e vai ter a opção de migrar para centros maiores, né? E que vai ter, sobretudo, uma independência e uma autonomia para trabalhar, né? Infelizmente, hoje, a realidade nos pequenos municípios, nem tanto aqui do Rio Grande do Sul, um pouco mais no Nordeste, no Norte do país, mas também no Rio Grande do Sul, é uma realidade de grande pressão política sobre a atividade do médico, que não tem qualquer tipo de segurança do ponto de vista trabalhista, segurança funcional para desempenhar a sua função. Então são médicos que muitas vezes são contratados com vínculos muito frágeis, como pessoa jurídica, que no primeiro ou segundo mês até recebem as suas remunerações, depois não mais, e que sofrem pressão diariamente por secretários de saúde ou gestores para atender a demandas que muitas vezes são muito mais políticas do que técnicas, né, para assistência em saúde da nossa população. Então essa má distribuição não é uma responsabilidade do médico, não é o médico que espontaneamente diz não quero ir para o interior. Isso é uma responsabilidade do Estado brasileiro, que até hoje não criou uma política estrutural para atrair e fixar esse médico ao interior. Claro, exatamente. Situações de hospital, posto de saúde, distribuição também, precisa ser mais em relação à parte médica? Mais médicos? Mais médico e não só mais estrutura, mais estrutura. Sem dúvida. Esse é um ponto também muito importante, né? Nós entendemos que, em termos de número de médicos, já temos o suficiente, ou seja, precisamos dessa melhor distribuição, mas temos que dar condições para esses médicos trabalharem, né? Então, de nada adianta também nós colocarmos lá um médico no município de 5 mil habitantes para ele apenas ser um encaminhador para um grande centro, né? Então, nós temos que trabalhar com essa lógica de regionalização do SUS, com polos regionais em saúde, e nós sabemos que, infelizmente, numa boa parte das regiões, isso hoje não existe. Nós vivemos a chamada ambulância-terapia, né? Isso aí. Falta de estruturação, né? E muitas pessoas no meio do caminho morrem. Exatamente. Então, o médico muitas vezes se torna uma bandeira política, né, do prefeito, do secretário de saúde. Temos um médico nessa unidade de saúde, mas o que ele pode fazer? Qual o grau de resolutividade que ele tem nessa unidade de saúde? Porque não tem infraestrutura física, não tem insumos, não tem equipamentos, ele não tem autonomia para trabalhar, ele sofre pressão política de todos os lados, né? E muitas vezes se torna mais atraente levar as ambulâncias para o município, não qualificar a saúde em termos de estrutura e encaminhar esses pacientes para um grande centro urbano. Então, se nós passarmos hoje ali nos arredores de grandes grupos hospitalares que atendem pelo SUS em Porto Alegre, como o GHC, nós vamos ver aquela fila enorme de ambulâncias que vem do interior. Uma boa parte desses pacientes não tem quadros de média e alta complexidade. Poderiam ser atendidos no interior, seja naquele município ou em um polo regional de saúde que abarcasse aquele município. E o enfrentamento dos CIMERS com isso é muito maior. Muito. E isso também simboliza essa mudança de modelo de representatividade, porque até alguns anos atrás, mesmo que nós já fôssemos o maior sindicato médico da América Latina, o CIMERS ficava muito concentrado nessa defesa tradicional, como eu disse, sindical. Ele não pensava de forma mais ampla a saúde. Vamos lutar por uma funcionalidade do sistema, vamos lutar por uma rediscussão das bases de financiamento e as bases operacionais, vamos lutar para direcionar recurso para aquilo que é uma demanda da categoria médica, um recurso que está lá na mão dos parlamentares. Então, o CIMERS não tinha evoluído muito nessa articulação com lideranças políticas, nessa presença forte em Brasília. Hoje nós temos termos de parceria institucional com a OAB, com a Defensoria Pública do Estado, com a FAMURS, com o Ministério Público, porque nós entendemos que todas essas instituições são atores importantes para o setor de saúde. Nós temos que estar próximos, nós temos que agir de forma articulada naquilo que é o escopo de cada uma dessas entidades. Qual é o mais forte? A situação mais forte do CIMERS? A pauta mais forte? Isso. Sem dúvida, é a remuneração, né? A pauta mais sindical, a pauta que
chega como uma demanda mais latente da categoria, especialmente a remuneração no setor público. Né? Nós temos aí um salário mínimo profissional de médicos e dentistas, é uma lei que abarca as duas categorias, que é lá da década de 70, que é, ao nosso ver, bastante aviltante, incompatível com o tempo de formação e responsabilidade dessas duas categorias profissionais. Não mudou muito, né, durante o tempo. Não mudou, Exato. Não mudou. Né? Então, nós estamos atuando dentro do Congresso Nacional, né, para termos um novo parâmetro remuneratório, né, um projeto de lei da senadora Daniela, da Paraíba, né, que nós apoiamos, e a Federação Médica Brasileira, que praticamente quadriplica esse valor, mas incrivelmente, mesmo sendo um valor muito baixo, hoje grande parte dos municípios não seguem esse valor, né, não cumprem, né, essa exigência legal. E nós estamos começando a atuar do ponto de vista judicial, fazendo esse mapeamento e exigindo que os municípios façam essa correção. Né? Então, sem dúvida, a remuneração ela vem como uma demanda mais latente, não só a remuneração em si, o valor remuneratório, mas os atrasos de remuneração. Né? E eu também colocaria como uma pauta que tem sido muito importante nos últimos anos a pejotização. Porque nós entendemos que a sociedade tem caminhado para a pejotização em quase todas as suas frentes, né? Então hoje muitas vezes as pessoas têm um funcionário na sua casa que não tem um vínculo CLT, quando se tem uma empresa, um mini mercado, também se contrata um funcionário que não é seletista, mas quanto à categoria médica, esse processo, especialmente no Rio Grande do Sul, se deu de uma forma muito acelerada e muito desordenada. Então hoje, especialmente na região metropolitana de Porto Alegre, nós temos muitos médicos trabalhando com um vínculo de trabalho muito precário, né, sem qualquer direito trabalhista, licença maternidade, 13º, férias, e uma multiplicidade de empresas que não têm a confiabilidade adequada no sentido da terceirização do poder público para essas empresas para prestarem assistência em saúde, né, no que se refere a esse fornecimento de recursos humanos. Então hoje o médico no Rio Grande do Sul, ele muitas vezes está espremido entre o setor público, que terceiriza esse serviço da unidade de saúde para uma empresa que muitas vezes muda a cada 3 ou 6 meses, muda o parâmetro remuneratório, não paga mínimos direitos trabalhistas, não garante absolutamente nada. Uma situação de profunda insegurança. Né? A profissão médica já é uma profissão por natureza muito estressante. É muito estressante ser médico nos Estados Unidos, na Inglaterra, mas com essas condições de trabalho que são caóticas no Brasil, isso se potencializa ainda mais. E por isso nós temos aí dados alarmantes como o alto índice de síndrome de burnout, de esgotamento profissional entre os médicos. Exatamente. É aquela situação assim, se atrasa, é difícil o médico parar porque ele tem um juramento e tem uma ética. É a vida, né? Então, por muitas vezes não é atendido esse lado e com certeza o médico ele tem que fazer essa parte, porque... Né, nós temos situações assim que são realmente impressionantes, né? Nós já tivemos pautas de um conjunto de profissionais no interior do estado que ficou 6 meses sem remuneração. Qual é a categoria profissional que trabalha 6 meses, meio ano sem remuneração, né? Então a gente sempre faz aquele paralelo de que no período da pandemia, né, as pessoas e até mesmo os gestores foram para sacadas aplaudir os médicos, mas nós não tivemos essa contrapartida no sentido de políticas públicas que efetivamente valorizassem o médico. Sim, né? Claro. Então o médico foi valorizado pelo seu papel social imprescindível, profissional imprescindível naquele momento, mas de lá para cá nós não tivemos modificações substanciais do ponto de vista das políticas públicas para valorizar esse profissional. Claro, sem dúvida. Bom, estamos finalizando o programa, mas assim com muita informação preciosa, né? E sempre eu convido o entrevistado a deixar uma mensagem final aqui para o público que está nos assistindo. Bem, eu deixo uma mensagem final que pode se dividir em 2 partes. Primeiro, para a sociedade, de uma forma geral, incluindo aí os não médicos, né, de que o CIMERS é uma entidade que tem abandonado esse caráter meramente corporativo. Nós fazemos sim a defesa da corporação médica, a defesa da profissão médica, mas entendemos que somos também um ator com grande importância que deve exercer o seu protagonismo para beneficiar a assistência em saúde da população. Então, para a sociedade não médica, né, entender que o CIMERS também é um parceiro para uma melhor assistência em saúde para a sua família, né, para o seu familiar mais próximo que vai necessitar disso em algum momento da vida. E para a categoria médica, a necessidade de se aproximarem do sindicato, né, de entenderem que o CIMERS hoje é, sem dúvida, a entidade no nosso estado e até mesmo podemos dizer no nosso país que está mais habilitada para defender a profissão médica e para que o médico consiga trabalhar com tranquilidade ou com um pouco mais de dignidade. A defesa do médico é a defesa da saúde. Doutor Fernando, muito obrigado.
uma vez convidado, sempre convidado aqui no programa Fala Doctor. E a você que nos assiste, um muito obrigado e uma boa noite.